Então, vamos lá. Então, os recados paroquiais foram dados aí, né? E aí, em relação à mudança da data da entrega dessa parte de organização, então, ficou alterado para dia 11, então, que é a sexta que vem. Então, a partir de agora, toda sexta-feira, a gente tem entregas. Então, a gente tem as outras funções administrativas, né? Como a gente já comentou anteriormente da gravação aqui, toda sexta-feira, então, a gente tem entregas, a partir do dia 11 agora. Eu tô boazinha, mudei essa entrega que era para dia 4, mudei para dia 11, sucessivamente eu teria as outras datas. A gente tem os outros vídeos já postados, então não é para vocês ficarem esperando a aula da quarta-feira para ver o que é que vai ter. Vocês fazem a gestão do tempo de vocês, como a gente viu na primeira aula que a gente teve aqui. Então, terminou a parte de planejamento, vai lá assistir a videoaula de organização. Aí, terminou essa parte de organização, vai lá, a hora que dá um tempo, assista a outra videoaula de direção. Aí, quando você vem para cá, para a nossa aula, a gente tira mais dúvidas e está mais ciente do que tem que fazer em relação ao trabalho. Essa é a intenção. Então, a gente tem um outro elemento aqui, é só para lembrar, enfim, já está lá no planejamento, se vocês quiserem visualizar, não mudou. Então, a partir do dia 7/10, a gente começa a apresentar todos os trabalhos. E aí, a data final para entrega do relatório completo é dia 23/10. Então, a gente começa a apresentar, mesmo sem. Eu tenho até dia 23 depois que eu apresentei. Por quê? Porque às vezes, durante a apresentação, a gente conversa alguma coisa aqui, e aí identifica que pode alterar alguma coisa ou pode melhorar. Então, aí tem até dia 23 para estar alterando, tá? E a nossa última aula vai terminar dia 4/11, que vai ser a nossa última aula síncrona, que a gente chama, que é essa que a gente faz pelo Meet, tá? Então, a partir disso, é como se fosse a organização do meu planejamento, né? Estou explicando mais ou menos essa ordem, e é o que a gente vai ver agora de como organizar isso. Então, o que é organizar? Basicamente é colocar aquilo que a gente planejou em prática. Então, nesse momento, estou verificando que o que eu planejei, por exemplo, que era para entregar dia 4, sexta-feira agora, talvez fique muito apertado para vocês. Então, eu alterei meu planejamento para que esse trabalho, né, possa ser entregue, comece a ser entregue, né, em relação à organização, dia 11, e assim sucessivamente. Então, eu posso alterar meu planejamento sem problema nenhum, e é o que a gente acabou de fazer aqui. Alterei meu planejamento. Para quê? Para tentar organizar de uma forma que possa auxiliar e contemplar todo mundo de uma forma mais abrangente. Então, para que o trabalho também seja facilitado para vocês. Então, essa questão de planejar, a gente sempre está revendo, né? Então, muitas vezes o que eu estou fazendo pode ser que não está dando muito certo, então eu preciso reavaliar e reorganizar. Então, né, nesse momento a gente está fazendo isso. Em relação às atividades que vocês estão fazendo, ou gerindo seu tempo, vocês também podem pensar em fazer a mesma coisa, né? Alguma coisa não deu certo, eu vou fechar a câmera aqui e vou deixar só a apresentação, tá? Para não ficar eu sozinha aqui na tela, né? Então, esse processo de organização, né, ele está diretamente concretizado e estabelecido com o planejamento. Então, eu alterei alguma coisa do planejamento, né, eu preciso me reorganizar. Então, vocês também, alguma coisa que vocês viram que talvez na hora que vocês foram inscrever, ou que vocês foram fazer um relatório, que vocês estão desenvolvendo as atividades, tem alguma coisa que você planejou que não está muito legal, a gente volta e revê isso, né, para tocar o barco em frente, para conseguir atingir o objetivo. Então, organizar, basicamente, o que é, né? É você alocar as pessoas, os recursos, para atingir esses objetivos. Então, eu tenho que pensar de uma forma eficiente para que eu consiga chegar nesse objetivo, da mesma forma, né? Uma forma mais eficiente. Então,
às vezes, o que acontece? Para ser mais eficiente, nesse caso aqui, a gente alterou a data do dia 4 para o dia 11, na tentativa de tornar esse relatório mais eficiente e também fazer com que vocês respirem, né, em relação a esse relatório, até porque a gente já alterou a primeira data, então, sucessivamente, a gente alterou as datas. Consequentemente, a partir de agora, eu não conseguirei mais alterar as datas, então, vocês têm que utilizar dessas datas em específico, que meu planejamento e minha organização, a partir de agora, fechou as datas, né? Então, eu não tenho como mais mudar meu planejamento em relação a essas datas. Então, essa organização que está agora, a gente vai ter que manter em relação a datas, né? Então, é esse processo, né? Colocar, alocar, fazer o processo que torne uma atividade mais eficiente. Então, isso vale tanto para pessoas, para atividades, para recursos, a forma como eu me organizo, até a forma como, por exemplo, você estuda. Tem algum local que tá ruim para você conseguir estudar, né? Então, às vezes eu tenho que replanejar, pensar em me organizar em outro local para estudar. No meu caso aqui, hoje, eu acho que eu estou com um problema de visão, ou minha luz está fraca e eu não percebi, eu não sei. Eu acho que eu tenho que trocar o óculos. Então, ó, um outro planejamento que eu tenho que alterar, porque eu não estou quase enxergando, tá? E aí me deixa a cara meio estranha, né? Então, aqui, muitas vezes, vocês vão olhar assim, a professora tá meio estranha, mas é também porque eu não tô enxergando muito bem, eu tô precisando trocar minha lente aqui. Então, eu tenho que repensar, tanto nessas outras questões, né? O que que tá fazendo diferença, o que que tá afetando esse meu processo de desenvolver e de organizar as minhas atividades. Então, a gente sempre busca uma forma para executar aquilo que eu planejei, né? Então, essa é a intenção de fazer organização. Aí a gente pensa em como vamos fazer essa organização. Como que a gente vai fazer essa organização? Eu fiz esse infográfico aqui para tentar ajudar vocês a ser mais rápido e pensar mais de uma forma que vocês conseguem bater o olho aqui e entender de uma maneira global, claro, que bem rapidamente, sucintamente aqui. E essa é a intenção também da aula, não ficar me alongando tanto aqui, porque a videoaula já está bem extensa lá. Então, aqui é mais para jogar um insight, né, para que vocês possam ter curiosidade de ir lá, ou também, né, necessidade de assistir a videoaula lá. Então, eu busco e faço essa organização assim, na estruturação em 3 níveis. E essa estruturação em 3 níveis, ela está envolvida em alguns pontos que são globais, departamentais, em tarefas e operações. Essa separação aqui, de acordo com normalmente que eu vou dando aula, normalmente essa perspectiva é mais minha em relação a essa estrutura, tá? Mas é uma coisa que eu extraí dos livros ali. Então, embaixo ele tem até as fontes, mas enfim, a gente tem as fontes, as referências lá. Então, é uma forma que eu pensei em como vocês conseguem entender de uma forma mais simples essa estruturação de como fazer a organização. Então, como eu vou fazer isso? Nos 3 níveis, global, departamental e em relação a tarefas e operações. Então, eu preciso organizar pelo menos essas 3 coisas, né? Essas são as principais níveis que a gente tem que estruturar. Claro, lembrando que a gente sempre tem essa estruturação naqueles outros níveis, que são o nível estratégico, tático e operacional, né? Então, é sempre uma organização é constituída por esses 3 níveis, dentro de cada um desses níveis a gente faz uma outra estruturação. Então, no nível global, a gente pode pensar no nível global em relação a fazer um desenho da organização, relacionado a especialidades das pessoas, e até a combinação do quê?
de autoridade e responsabilidade. Normalmente a gente tem, vocês já devem ter visto, né, um desenho de uma hierarquia, como é constituída a hierarquia, por exemplo, do TFPR, quem é que é o superior, né, aquele superior que tem mais responsabilidades, é o reitor. Após o reitor, né, daí tem o vice-reitor, e aí vem uma cadeia, né, o diretor de cada uma dos campos, e aí vem uma sequência até chegar alunos, servidores, professores. Então, a gente tem esse desenho organizacional. Então, todas as instituições devem saber qual que é essa ordem, né, esse desenho da organização. Normalmente, esse desenho da organização, ele está constituído como se fossem caixinhas. Então, tem uma caixinha lá do departamento contábil, do administrativo, do comercial, e aí, qual que é o nível, né, de responsabilidade e autoridade que cada um dessas caixinhas, né, de cada uma dessas partes da organização tem. Então, eu tenho um desenho, muitas vezes elas estão no mesmo nível, ou seja, a autoridade e responsabilidade delas é a mesma. Então, mas elas estão alocadas em suas especialidades. Todo mundo que é do financeiro sabe do financeiro. Todo mundo que é do comercial está naquela caixinha, no desenho, né, da caixinha do comercial. Todo mundo que é do marketing está no marketing. Aí, acima disso, por exemplo, a gente tem um diretor, a gente tem um presidente de uma empresa, a gente tem o dono da empresa. Então, a gente tem alguns estilos de desenho normalmente utilizados. A tendência é que esses desenhos organizacionais, eles sejam horizontalizados, diminuição da verticalidade, né, os desenhos atuais. A intenção é fazer com que sejam horizontalizados. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de que cada um ajuda complementar, uma forma complementar, né, para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, muitas vezes, se eu não tenho financeiro, o marketing não consegue trabalhar. Então, como a gente viu lá no planejamento, na estruturação, a gente tem que estruturar cada parte de forma conjunta. Então, nenhuma normalmente se sobressai, tende a se sobressair sobre a outra. Pode ser que sim, né, dependendo do desenho organizacional, isso varia muito, né, então, mas a tendência atual é fazer com que todos os departamentos, eles tenham a mesma importância, a mesma responsabilidade, a mesma autoridade, então, a tendência é que, assim, alguns sejam, né, mais. Claro, vai ter uma horizontalidade, mas não que não vai ser uma pirâmide, vamos dizer assim, né? Mas a tendência é mais horizontalizar. Mas existe também algumas organizações que são verticalizadas, ou seja, como se fosse uma pirâmide. E essas a gente chama de organizações lineares, porque elas são como se fosse uma pirâmide. Então, eu tenho lá o alto escalão, e aí eu vou fazendo uma pirâmide até chegar lá embaixo, né? Até chegar nos últimos elementos ali que mandam na organização. Ou não mandam nada, né? Se você, depende do jeito que você pensar, enfim, né? Então, essa é a estrutura linear. E onde que a gente pode ver essa estrutura linear normalmente? No exército tem uma certa ordem, né? Então, a gente tem lá sargentos, major, enfim, eu não sei exatamente qual que é a ordem ali, né? Mas a gente tem essa verificação bastante nessa orientação do exército, né, que eu vou verticalizando, eu tenho um superior bem formalizado, né, e ele é a pessoa que tem e detém esse comando. Então, normalmente, se ele fala, o restante tem que obedecer. A gente também pode verificar essa organização linear, esse desenho linear, na estrutura e no desenho da formalização da igreja, né? Então, da igreja, eu digo igreja católica. Então, a gente tem o Papa, a gente tem bispo, a gente tem padre, aí a gente tem diácono, aí
sei lá, vamos para a coroinha, e aí a gente tem, no final da cadeia, lá embaixo, a gente tem os fiéis. Então, também, a gente pode considerar isso como uma estrutura linear, tem como se fosse uma pirâmide. Então, se o Papa diz, todos os outros vão obedecer às recomendações que o Papa disse, por exemplo. Então, esse primeiro desenho, que é mais piramidal, se chama linear. Né? Essa estruturação, esse desenho é linear. A gente tem também um outro desenho organizacional que se chama desenho funcional. E esse desenho funcional, ele mescla, ele pode ser horizontalizado, como eu falei, mas ele também pode ser verticalizado. Mas ele está, já como diz o nome, funcional, ele aloca as pessoas de acordo com as funções. Então, esse desenho é mais em relação a cada uma das funções específico para cada um dos departamentos. Então, esse desenho é mais em relação às funções. Outra coisa que eu esqueci de falar em relação ao modelo linear, né? Como vocês viram, igreja, exército, a gente pode verificar que esse desenho organizacional, então, a gente pode considerar ele como o mais antigo do mundo, tá? Do mundo, da administração em si, né? Então, é o desenho mais antigo que é verificado em várias instituições, em vários segmentos da sociedade. Então, ele é o mais antigo que a gente tem. E aí a gente começa a ter evoluções desses desenhos, como as de função, né, que é o desenho funcional, mas a gente também tem um outro desenho que também é conhecido como linha em staff. E o que quer dizer linha em staff? A gente combina, então, dois, dois desenhos, né? O de linha, que é relacionado ao que há um objetivo, então eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha de objetivo a atingir, então eu tenho um projeto, por exemplo, então eu tenho que fazer uma linha de pensamento, quem que está alocado em cada local, né? Quem que vai fazer determinada especialidade, eu posso alocar as pessoas iguais a estrutura anterior, eu posso alocar por funcionalidades, mas a diferença que eu tenho aqui também é que eu posso fazer essa alocação por funcionalidades, mas eu também insiro aqui uma orientação externa à organização. Então, eu crio uma outra perninha, vamos dizer assim, um ou um outro braço nesse desenho organizacional para um órgão que é de staff, ou seja, de assessoria. Então, muitas vezes eu estou precisando atingir um objetivo, estou com esse projeto, mas eu não tenho um conhecimento muito avançado a respeito. Eu preciso de alguém que traga essa especialidade para que eu consiga atingir o objetivo. Só que esse staff normalmente vai ser temporário, uma assessoria temporária. Então, isso não vai ficar no meu desenho a vida inteira, tá? Então, normalmente eu aloco essa assessoria no departamento que eu preciso, por exemplo, estou com algum problema na questão financeira, aí eu vou ter uma assessoria vinculada a essa parte financeira. Vamos pensar que pode ser da seguinte forma: eu tenho minha organização lá, mas eu não tenho um órgão de assessoria contábil, né? Então, normalmente, as empresas contratam uma prestadora de serviço contábil, e isso se chama staff, né? Então, eu posso alocar dentro do meu desenho organizacional a contabilidade como uma assessoria, como um órgão de staff. Ou também pode ser, um exemplo aqui, se eu entrei em recuperação judicial, e aí, normalmente, o juiz vai nomear alguém para verificar a situação financeira dessa empresa e ficar ajudando a controlar financeiramente essa empresa. Então, eu vou ter um órgão de staff, de assessoria e verificação se eu realmente vou estar cumprindo essas proposições que eu fiz em relação à justiça.
Então, eu tenho um órgão de assessoria vinculado ao meu desenho organizacional, né? Então, esse desenho, essa ordem de chefia, de quem manda. Então, eu tenho que, globalmente, eu imagino como que na organização como um todo. Então, dentro desse todo, eu tenho como se fosse um desenho, né? O desenho, como que é a ordem dessa minha empresa, a ordem de chefia, colocado em caixinhas. Exemplo disso, vocês vão estar vendo lá na videoaula, tá? Eu mostro as caixinhas, eu mostro cada um dos exemplos lá, relacionado a cada um desses desenhos e especialidades aí. A intenção é fazer com que vocês vão assistir lá a videoaula, entendeu? Por isso que eu não estou mostrando os desenhos aqui, só para não deixar vocês curiosos, e aí ver as representatividades lá na videoaula, tá? Assim também como, de forma global, a gente vai estruturando e pensando que dentro de cada uma dessas caixinhas, eu também tenho que fazer uma organização. Então, cada uma dessas caixinhas, elas representam um departamento. E é nesse outro nível, que é o departamental, que a gente vai fazer uma estrutura lógica de quem precisa estar desenvolvendo as atividades naquela caixinha. Então, eu vou agrupar as atividades que pertencem ao marketing naquela caixinha, né, do organizacional, e aí tudo que está relacionado a essa atividade, então, é nesse departamento que será feito. Ou também, né, eu preciso verificar quais são os cargos que eu vou ter dentro desse departamento, quais são os processos que eu vou ter que fazer dentro desse departamento, qual que a gente pode ser, que produto que esse departamento vai estar gerando, por exemplo, né? Então, vou estar gerando, então, ações de marketing, vai estar gerando folhas de pagamento, vai estar gerando processos de recrutamento e seleção, então, tem que agrupar as atividades por departamento. E dentro desse agrupamento, né, das atividades por departamento, a gente pode agrupar por diversas formas essas atividades. Por função, então, cada função tem uma atividade específica para ser realizada. Então, quem sabe do RH vai ter o departamento de RH, a pessoa vai estar alocada lá. Só que muitas vezes, o que acontece? Eu tenho um departamento por função, mas eu sou uma empresa que é do comércio. Então, eu preciso pensar como o meu cliente gostaria de verificar a ordem dos meus produtos. Pense nessa questão de agrupar atividades por departamento, pense também no mercado. Quando você entra no mercado, você tem tudo separado lá, né? Então, eles fizeram uma departamentalização no mercado, por exemplo. Eu tenho um local que é o departamento das frutas, departamento das carnes, departamento dos frios, aí eu tenho um departamento lá do pessoal que tem tolerâncias, aí eu tenho o pessoal que tem animais de estimação, eu tenho bebidas, eu tenho materiais de higiene, então tá alocados por departamentos. Se eles não fizessem isso, você ia chegar no mercado e ia ficar procurando igual um louco onde é que estão as coisas. Então tem que agrupar atividades ou agrupar esses elementos relacionados a produtos ou serviços, mas também que estabeleça em relação aos clientes. Por exemplo, eu tenho um comércio, novamente, e aí eu tenho um comércio, vou pensar na Pernambuco. Então, a Pernambucanas, como é que está separado por cliente? Como é que eu separo por cliente as coisas? Eu agrupo as atividades em departamentos, ou por clientes. Eu tenho um departamento lá que é, por exemplo, de roupas masculinas, de roupas femininas, mas aí eu tenho roupas infantis femininas, tenho roupas infantis masculinas, aí agora eu tenho, se não me engano, tem calçados agora,
pelo menos aqui, né? Acho que agora começaram a vender calçados, aí eu tenho um departamento lá que é de roupas de esporte, aí eu tenho que é roupas de esporte fino, ou roupas que são para o dia a dia, então, eu tenho eletroeletrônicos, e aí, então, tá tudo estruturado, né? Daí eu tenho roupas de dormir, por exemplo, né? Tá separado também, então tá estruturado por cliente, vamos dizer assim, né? O cliente masculino e feminino, o cliente infantil, o cliente adulto, né? Então tá estruturado também as atividades e como eu desenvolvo as atividades nesse departamento em relação a cada um dos tipos de cliente. A gente também tem em relação a processo, então, eu tenho um processo específico que eu preciso fazer em determinado departamento, então, está alocado por departamentos esse processo, ou também esse processo está alocado de acordo com as, as, as atividades em relação a, por exemplo, né? Então, tem um processo que me gera um produto X, então ele vai estar relacionado a esse processo, ele termina naquele produto X, ou tem um outro processo que termina no produto Y, então eu tenho as atividades agrupadas por processos, né? Então, ou a gente tem essa atribuição relacionada a cada um de processos, né? Cada um processo chega em um determinado objetivo. Aí eu tenho uma linha lógica que chega nesse objetivo. A gente também pode pensar nesse agrupamento de atividades, departamentalização, numa estrutura lógica relacionada ao quê? Território. Pensem que eu tenho, novamente, sei lá, a Pernambucanas, vamos continuar na Pernambucanas. Eu tenho a Pernambucanas, e a Pernambucanas aqui no sul tem roupas de inverno. Mas se eu vou abrir Pernambucanas lá no Nordeste, não tem frio. Eu vou levar roupa de frio lá para vender para quem? Então, tem que pensar nesses elementos territoriais, agrupar as atividades, então, também relacionada ao território, à localização onde eu estarei inserido, né? Então, não tem sentido eu colocar roupa de frio lá no Nordeste, né? E aqui no sul, obviamente, eu vou precisar de roupa de frio, mas é uma sazonalidade, então eu também tenho que pensar, né, nesse departamento e agrupar esse departamento relacionado por exemplo, a temperatura, para que as pessoas tenham a possibilidade de comprar e se desloquem e cheguem até aquele local que se torna mais fácil. A gente também tem atividades, né, e agrupamento por projetos. Então, quando a gente fala de projetos, o que é um projeto, basicamente? Um projeto é algo que eu quero, pode ser um projeto para a minha vida, pode ser um projeto de um produto, pode ser algo que eu vá fazer esse mês, né, tem alguma especificação, ou um projeto até da aula aqui, então a gente tem um projeto específico que, por exemplo, é o nosso relatório, como se fosse um projeto. Então, como é que eu vou agrupar as atividades para fazer esse projeto? Então, eu tenho que agrupar as atividades numa estrutura lógica para ir chegando no final e ter um relatório completo. Então, aqui a gente estruturou o nosso projeto para chegar lá no final, fazendo tanto cada uma das partes em separado. Então, aqui a gente separou e agrupou as atividades de planejamento na aba, né, no nosso relatório, a primeira etapa de planejamento. O segundo organização, a gente agrupou as atividades que representam a organização aqui nessa aba de organização. E assim sucessivamente, né, direção, controle. Então, a gente tem esse projeto agrupando as atividades de uma forma sequencial. Então, departamentalizar é agrupar as atividades. Então, tem várias formas, e algumas dessas formas, então, a gente mencionou aqui, né? Então, por função, por cliente, por processo, por produto, por território ou regional, né? E por projetos. Então,
eu estruturei os níveis lá, eu fiz o desenho da minha organização. Dentro de cada uma das especialidades desse desenho organizacional, eu verifiquei que atividades ou como que isso tem que estar alocado dentro da minha organização. E aí eu estruturei departamentalizando isso. Então, posso ter departamentalização de diversas formas, agrupando as atividades de diversas formas dentro desses níveis. E aí, além das atividades que eu faço uma estrutura lógica e departamentalizo, eu preciso colocar as pessoas para desenvolverem essas atividades. Então, eu tenho que pensar, né, que essa tarefa exige alguém para desenvolvê-la. Então, eu preciso pensar que quem são as pessoas que têm capacidade de desenvolver isso, né? Dentro desses departamentos e dessas atividades que a gente tem. Quem tem essa capacidade? Que especialidade essa pessoa precisa ter? Como que esse departamento precisa estar pensar nesse local, como que eu preciso ter a disposição de mesas, eu preciso ter máquinas ou equipamentos específicos para desenvolver essas atividades, como é que as pessoas, elas conseguem desenvolver essas tarefas, né? Então, eu preciso saber também como essas pessoas podem fazer essas tarefas. Então, eu tenho aqui um foco específico, né, de tarefas e operações, é designar essas atividades que eu agrupei em estrutura lógica, ou operações, né, para as pessoas desenvolverem essas tarefas. Normalmente, o que a gente verifica é que a gente tem cargos específicos para fazer determinadas tarefas. Então, por exemplo, vocês estão estudando. Então, vocês estão estudando para ter uma especialidade. Por exemplo, me coloquem lá para fazer uma manutenção elétrica. Eu não. Até tenho uma certa noção de como é que tem que fazer, mas eu não sei colocar a mão na massa. Quem que estudou para isso? Quem que sabe que tarefas e que normalmente tem especialidade para fazer isso? Quem está estudando para isso, né? Ou eu preciso construir um local e eu preciso saber quanto é como é que vai ser a estrutura desse local em relação a suportar o peso que eu preciso ter em cima. Um engenheiro normalmente vai calcular e vai me dizer quanto de ferro, quanto de cimento, ou como é que tem que ser feita a fundação. Eu não tenho capacidade técnica para fazer isso, né? Então, eu preciso que esse profissional que saiba desenvolver essa tarefa, né, esteja alocado nesse cargo, e aí a gente vai conseguir saber fazer essa atividade. Então, eu tenho que designar essas atividades para as pessoas certas. Então, para pensar também em relação a tarefas e operações, a gente tem que pensar quanto tempo demora para desenvolver essas atividades e operações. Quantas pessoas eu preciso para desenvolver essas operações ou atividades? Que movimentos essas pessoas precisam fazer para desenvolver as atividades? Que equipamentos elas precisam ter para desenvolver as atividades? Que iluminação que elas precisam ter? O que mais que elas precisam ter operacionalmente para fazer as atividades? Elas precisam de um computador, elas precisam do que elas precisam, né? Então, aqui a gente tem que pensar como desenvolver essas atividades, designar e como fazer isso. Então, eu preciso também pensar ergonomicamente, como que essa pessoa tem que estar. E o que é ergonomicamente? É pensar que ela precisa ter as condições básicas e físicas para desenvolver a atividade, ou seja, para que ela não se machuque fazendo atividade, ou para que isso não afete a vida dela como um todo. Então, ergonomia é você pensar no corpo e na pessoa como um todo, pensar nessa estrutura física e também mental. Então, assim, muitas vezes, nessas tarefas e operações, essas atividades que vou estar exercendo, né,
durante o meu dia a dia? Elas tendem a ser o quê? Por exemplo, pensando em nós agora, né? A gente está estudando em casa. Igual eu falei da iluminação. Não sei se a minha iluminação não está boa assim, isso está afetando de alguma forma a minha visão. Ergonomicamente, isso está errado, porque a iluminação tem que ter uma medição e verificar se realmente ela está correta para aquela atividade. Então, a gente normalmente tem essas empresas de medicina e segurança do trabalho que vão lá e verificam, então, a iluminação está correta desse local? Ok, né? Ou ela vai especificar, ela vai ter um aparelho medidor que ela vai especificar a temperatura que as pessoas dispõem em relação às atividades que elas estão exercendo. É um frigorífico. Se as pessoas ficarem muito tempo dentro de um frigorífico, normalmente a tendência é que elas tenham alguns problemas pulmonares, enfim. Então, eu tenho que pensar em alguma forma também de auxiliar ela para que ela não fique doente. E isso acarreta em quê? Custos para a minha empresa, porque se ela vai ficar doente, ela vai se afastar, enfim, ou ela vai ter problemas, e isso vai acarretar para a empresa. Então, ela tem que pensar como um todo. É como se fosse um diamante a ser lapidado, pensando nessas pessoas, né? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que pensar nessas pessoas, elas têm que ter as condições para que elas consigam desenvolver as atividades. Também, então, a temperatura quente e frio, né? Ficar tendo essa oscilação de temperatura. Então, a iluminação, a temperatura, as condições de altura para trabalhar. Tem alguém que apareceu aqui. Boa noite. Opa, peraí. Vou voltar para cá. Então, eu tenho que também pensar nesses equipamentos que eu estou utilizando aqui. Por exemplo, o notebook está na altura correta, né? Normalmente tem que estar na linha do olho. Então, e a cadeira que eu estou sentando, ela está na altura correta, ela é específica para aquela atividade, a altura da mesa e a distância da mesa, e eu tenho um mousepad, eu tenho aquele descanso das mãos, normalmente quem trabalha em escritório e que tem uma digitação muito constante, precisa ter descansos e precisa ter todos esses aparatos para que não tenha alerta. Então, e normalmente a tendência e aumentou muito essa questão de ler, né? Porque as pessoas normalmente tendem a ficar muito no computador. E aí, nessa questão de ler, por exemplo, a empresa também tem que pensar no quê? Como é que eu evito que essa pessoa chegue a ter ler? Então, dentro da minha organização, a gente tem a prática de ginástica laboral. Então, a pessoa faz alongamentos antes de começar as atividades, para que isso, no caso, auxilie ela ao desenvolvimento das atividades, diminuindo, assim, a exposição a esse fator que pode influenciar ela a ter algum problema físico. Então, a gente tem vários elementos relacionados à ergonomia, ou também a pensar se a pessoa realmente está sentada da forma correta, se ela levanta ou se ela fica muito tempo sentada, se ela tem dores por ela estar desenvolvendo essa atividade. Então, se a posição desses equipamentos, elas estão corretas. Então, assim, tem diversas questões relacionadas às tarefas, à execução dessas tarefas. Eu vou comentar para vocês que, quando eu estava fazendo mestrado, a gente tem que desenvolver pesquisa, né? Então, aonde que a gente foi pesquisar? Então, eu tenho uma matéria em específico no mestrado que é relacionado à ergonomia. E aí a gente foi pesquisar em diversos locais. Um desses locais era o RU. E aí a gente foi lá dentro da cozinha para verificar como que era o RU, ali da UTF, em relação à ergonomia, né? Então, assim, a gente viu que as panelas são bem altas, as pessoas normalmente tinham dor nos braços de ficar mexendo aquelas panelas, e aí elas ficam com a cara, né,
fica naquele bafo e é um calor gigantesco dentro daquela cozinha, e logo do ladinho tem uma câmara fria, onde ficam carnes, enfim, os frios. Aí é um entra e sai daquele calor para o frio, dá um choque térmico gigantesco. Aí tem a serrinha lá, que a serra de carne lá também, que às vezes o cara não toma o cuidado correto lá para cortar a carne. Então, a gente colocou uma câmera para filmar os movimentos. Lembra lá dos tempos de movimentos que a gente viu? Então, quais eram as tarefas que eles faziam? Se as tarefas realmente elas eram executadas de uma forma correta, ou como que essas pessoas executavam? E aí a gente fez questionários também para eles identificarem se eles tinham dor, se eles tinham muitos afastamentos relacionados a essa questão. Então, foi um estudo bem interessante dentro da própria universidade. Então, uma coisa que, por exemplo, está bem perto de vocês ali, né, pensando nisso também, então, perto de mim também, né, até porque a gente foi lá, e assim, a gente teve a verificação de que, sim, é uma atividade bem, com risco bem interessante dentro de uma cozinha ali, né, então, a gente sugeriu algumas modificações, só que depois mudou, e eles alteraram várias coisas ali, então, teoricamente, teria que fazer o estudo de novo para ver se essa nova empresa fez alguma alteração que seria interessante para os funcionários. Então, pensar, né, nesse todo, como essas pessoas estão desenvolvendo essas atividades. Então, relacionadas por exemplo, ao almoço, né, então, ali. Então, eu tenho um tempo. Que hora que começa a servir o almoço? 11h30, eu acho que era, né? Então, às 11h30 eu tenho que estar com os alimentos prontos, mas aí, normalmente, eles já estão pensando na janta. Então, eles estão fazendo almoço, eles estão fazendo alguma coisa para janta já, sabe? Então, tem os tempos específicos, assim, também, né? Por exemplo, na cozinha da UTF. Então, um exemplo. E aí, verificamos os movimentos, também verificamos se ergonomicamente estava correto. E a gente também fez isso em um escritório de contabilidade, a gente fez isso em uma empresa de imóveis. Então, aqui vocês vão fazer em relação ao quê? A empresa que vocês estão estudando. Tem alguma coisa lá que está relacionando a essas questões, né? De como é desenvolvida essas atividades, se tem CIPA, né? Que também, às vezes, a intenção de ter uma CIPA dentro da organização, a intenção não, né? Tem uma obrigatoriedade aí em relação à CIPA, normalmente nos relatórios ou algumas empresas, elas são obrigadas a ter CIPA, ou seja, eu tenho algumas pessoas que são da própria organização, próprios funcionários, que eles verificam algumas coisas que também podem ser alteradas, que podem melhorar nessas atividades, nesses movimentos, nessa questão de saúde laboral, que a gente chama, se pode ser melhorada. Então, normalmente eles fazem palestras para recomendar ações que as pessoas têm que fazer, como que as pessoas têm que se comportar em relação às atividades. Então, para vocês verificarem essas questões também lá nos relatórios de vocês. Então, verificar, a empresa tem questões relacionadas à ergonomia, ela cuida da saúde física e mental dos trabalhadores, o que ela oferece para eles. Então, a gente tem essa relação com os cargos e com as tarefas. Aí a gente também tem que pensar, verifiquem lá, as pessoas que estão fazendo de empresas reais, talvez tenham mais facilidade de conseguir isso. Enquanto as que estão fazendo relatório, eu acredito que vai ter uma dificuldade maior e talvez não encontre. Mas, verificar como está disposto os equipamentos da organização, como que é o layout que a gente chama, o desenho estrutural dessa organização. Então aqui, quando você faz uma casa, né, você vai ter o desenho da sua casa ali, onde vai ser o quarto, onde vai ser a cozinha, o banheiro, a organização também tem, onde é que vai ser todas essas coisas, né? E aí dentro de cada uma dos cômodos, por exemplo, vai ter lá, então se é o departamento financeiro, normalmente as pessoas precisam do quê? Tem mesas específicas, separadas, então tem computadores, então esse é o layout, né? Que equipamento ela utiliza, então como é que está disposto isso? Como é que está organizado?
esse layout dessa empresa. O que muitas empresas tiveram que fazer nesse momento do Covid é alterar seus layouts, né? Então, teve que dispor as mesas com uma separação maior em relação às pessoas, né? Então, eu tenho que deixar pelo menos 1 metro de distância. Muitas vezes eu tinha essas mesas muito perto uma das outras, o que no caso errado também, né? Porque eu tenho um espaço de movimentação correto para ter as mesas, e aí tem essa disposição do layout diferente no momento. Então, tentar verificar, então, em relação a que equipamentos cada empresa precisa ter, né, e como é que está disposto, se conseguir encontrar, tá? Então, além disso, né, então, em relação a todo esse contexto, a gente chega nesses 3 elementos, né, esses 3 níveis estruturados. Então, penso como é que eu desenho de uma forma global, né, de uma forma global, como eu vou apresentar para alguém, como é que eu desenho básico da organização. Aí, cada departamento, eu vou focando, né, cada departamento tem determinadas atividades que estão alocadas por cada departamento, numa estrutura lógica, mas dentro de cada departamento tem tarefas e operações que são desenvolvidas dentro desse departamento, né? Então, a gente tem toda essa relação em relação à organização. Então, desses 3 níveis. E o que a gente precisa fazer, professora? Então, a atividade é a continuação daquela empresa que vocês estão fazendo, né? Então, qual que é a estrutura dessa empresa? Então, tem uma ordem de autoridade e responsabilidade, verifiquem lá se essa empresa disponibiliza o desenho dessa organização como um todo, né? Tem um desenho lá, quem que tem autoridade e responsabilidade? Verifiquem se tem esse desenho, qual que é essa estrutura dessa empresa. Se ela não tem e você trabalha nessa empresa, você normalmente vai saber. Então, faça mais ou menos como é que é o desenho. Você sabe mais ou menos a ordem para chegar em cada um dos elementos aí. Então, tente desenhar mais ou menos essa ordem. E aí, é aquela história, não encontrou, é a mesma coisa do relatório de antes. Não encontrei no relatório, daí cita lá que não conseguiu, não foi possível encontrar esse item, né? Então, verificar também quem que é responsável pelo que dentro da empresa, por exemplo, né? Quem que é responsável pelo que? Tentar dispor, então, tem um órgão específico lá, o RH é responsável por tal coisa, né? Você vai especificar, claro, né? Listar algumas responsabilidades aí, quem que é responsável pelo que na empresa. Se você está dentro dessa empresa, você pode até alocar nessa estrutura de responsabilidade aí, você já vai conseguir listar até se você quiser, né, o nome das pessoas. Então, o gerente de tal coisa, então você já vai conseguir listar. Então, ele é responsável pelo quê? Ou, por exemplo, o RH é responsável, tem uma lista lá de atividades que ele vai estar responsável. Você pode até encontrar uma listagem de atividades. As meninas que fazem Natura, por exemplo, eu encontrei, esses tempo atrás, uma listagem do que contemplava, por exemplo, tinham cinco coisas que o RH era responsável. Então, tinha a listagem lá dessas 5 coisas que o RH, por exemplo, era responsável. Recrutamento e seleção, verificar essa questão de medicina e segurança do trabalho, aí tinha de fazer folha de pagamento, mas algumas outras especificações mais diferenciadas. Então, tinha essa listagem. Então, quem que é responsável? Então, o RH é responsável por esses 5, pelo menos essas 5 atividades, por exemplo, né? Então, é responsável por isso. E aí, quem faz o quê, né? Nessa questão, tem um exemplo até que está na videoaula, tá? Se existe uma descrição de cargos e tarefas, um elemento, né, de descrição de cargos e tarefas tem uma tela que apresenta os elementos de cargos e tarefas dentro da videoaula.
Então, o que, que é uma descrição de cargos e tarefas? Normalmente, quando a gente vai fazer um processo de seleção, de recrutamento, seleção, por exemplo, dentro do RH, eu preciso ter essa descrição de cargos e tarefas, porque no RH, alguém vai estar fazendo esse recrutamento, mas como é que eu vou saber que tarefa essa pessoa tem que executar? Né? Então, tem que ter uma listagem lá, essa pessoa tem que fazer isso, isso, isso e isso, né? O que, que ela vai ter que fazer no dia a dia dela? Então, para cada cargo, tem uma listagem de tarefas e o que, que é recomendado, ter experiência de 1 ano, ter escolaridade, então a gente tem relacionado lá como se fosse uma ficha, né? Quando você entra, por exemplo, você tem um currículo, né? Normalmente vocês fazem um currículo. Aí nesse currículo de vocês lá tem uma descrição do que vocês sabem fazer. É a mesma coisa, dentro do RH, cada cargo é como se fosse uma pessoa, um currículo de uma pessoa. Cada cargo vai estar descrevendo quais são as tarefas, quais são as recomendações, que especificações elas precisam ter, que especialidade elas precisam ter, recomendável ela ter inglês ou não, por exemplo. Então, tem várias recomendações ali, tá? Então, se vocês encontrarem a descrição de cargos e tarefas da empresa, vocês podem anexar aqui no relatório, ou, se conseguirem, mostrar como é que é o modelo que eles utilizam, né, essa empresa. Então, essa entrega, né, como eu falei, a primeira versão da entrega dessa atividade de organização é dia 11/9, tá? E aí também, o que vocês vão pesquisar? Como é que é o layout dessa empresa? Então, você consegue encontrar esse desenho dessa empresa? Como que é os departamentos dessa empresa, mais fisicamente? Tipo, e como eu falei, como é a sua casa? Você tem um desenho da sua casa, né, que é o quarto, banheiro, né? Enfim, dessa empresa. Tem esse desenho dessa empresa? Como é que está dispostas as salas, os equipamentos que essa empresa tem? Se você conseguir anexar foto, também é interessante, tá? Então, algumas fotos de como que seria interessante. E aí, a gente também tem a outra parte que é relacionada ao que a gente também estava falando em relação à saúde do trabalhador. Então, normalmente, isso também vai estar especificado muito nos relatórios para quem está fazendo o relatório. Quem está fazendo fisicamente, né, fisicamente, ou seja, né, em loco, vamos dizer assim, então vai ter que ir lá no RH e pedir para a galera do RH se tem, né? E aí vai escrever se tem, se não tem. Normalmente, pelo que eu vi, acho que essas empresas que vocês estão fazendo, elas sim vão ter, tá? Então, verificar, então, se tem alguma regra de ergonomia relacionada também à ergonomia, à saúde do trabalhador, tem alguma coisa especificando lá o que trata da saúde do trabalhador, se ela cuida da saúde do trabalhador, para que ele não adoeça e isso acarrete tanto para ela, mas também cause uma questão, né, relacionada ao trabalhador, que ele vai ficar afastado, enfim, afeta a vida dele como um todo, né? Então a gente tem esse cuidado, né, tá muito mais aflorado pelo fato de que, vocês já devem ter visto que muitas pessoas, corta a mão, corta um braço, né? Então, as empresas têm que ter um cuidado muito grande em relação à saúde do trabalhador, né? Então, você está afetando diretamente a vida da pessoa, né? É a vida inteira da pessoa se isso acontece. E você é responsável por isso, né? Então, você tem que pensar em como fazer para que isso não aconteça. Então, você tem que se organizar para que isso não aconteça, né? De afetar a saúde física e mental do trabalhador. Então, ou também tem às vezes pode ser que tenha psicólogo disponível na organização, porque as pessoas ficam muito fechadas no ambiente lá, né? Isso causa algum problema psicológico para ela, por exemplo. Ou até agora, se a gente pensar, né? Então, todo mundo em casa, fechado em casa, a tendência foi que aumentou a ansiedade das pessoas. As pessoas estão procurando um psicólogo ou mais nutricionista que começaram a comer mais, né? Tem essas relações também. E aí, a empresa
está te pagando para você fazer home office. Isso está te afetando, né? Aí você está pensando em alguma coisa para ajudar teu funcionário, por exemplo, né? Nessas questões. Então, aí eu fiz um PESTEL, né? Agora. Então, pensei em uma característica aí relacionada a que eu posso auxiliar, né? Uma estratégia para o PSTEL voltando lá, né? Então, também verificar, então, se essa empresa tem laudo de medicina e segurança do trabalho. Então, as empresas normalmente têm laudos específicos de medicina e segurança do trabalho, que são aqueles lá que recomendam que a luz seja de tanto, que a temperatura seja no máximo tanto, e aqui a gente controla a temperatura de tanto em tanto tempo para que isso não afete, ou você tem um aparelho específico para diminuir, reduzir o barulho dessa empresa também. Então, verificar se tem alguma coisa específica em relação a isso. Os laudos de medicina e segurança do trabalho têm uns nomes específicos, que eles são, mas assim, eu vou comentar aqui os nomes, tá? Se vocês encontrarem, ok. Até vou escrever aqui. Opa, peraí. Escrever aqui embaixo. PPRA e PCMSO, normalmente, tá? Para quem, isso vai ser mais fácil de encontrar para quem está fazendo em loco, tá? Eu acredito que quem está fazendo um relatório não vai encontrar esses nomes aqui. Então, coisas que vocês podem relacionar aqui, né? Então, se tem esses laudos e o que que eles recomendam. Então, ou se tem alguma especificação ou algum outro laudo relacionado à saúde e medicina e segurança do trabalho, né? Se a empresa tem CIPA, né? Então, se tem CIPA, quantos integrantes tem, pode colocar várias questões relacionadas à CIPA, né? Então, não é só se a empresa tem, aqui eu coloco se ela tem, mas aí você vai descrever, né, como é que é esse negócio e tal, é mais para fazer com que instigar vocês a escreverem a respeito de cada um desses elementos, tá? Então, se essa empresa faz ginástica laboral, essa empresa faz de quanto em quanto tempo, quantos dias, na segunda e na quarta, né? Para todos os departamentos, por exemplo, façam questionamentos em relação ao que vocês estão lendo, né? Não é só um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Então, pensem nessas questões também, né? E também verificar que ações que essa empresa faz relacionada aos riscos que o trabalhador tem, né, relacionado à saúde ali, no trabalho, nas atividades que ele faz. Tem risco relacionado à poluição do ar, tem ruídos, tem iluminação, tem riscos físicos, etc. Então, vão se perguntando, é sempre um questionamento. Como é que faz? Por que que faz? Né? Quem que faz? Então, sempre essas questõezinhas, né? Para que seu relatório fique bem estruturado, que ele fique bem bonitinho, né? Que você consiga entender como é que realmente é o funcionamento e essa organização, essa disposição, tanto das atividades das pessoas, quanto dos equipamentos, quanto da saúde delas, né? Então, a primeira versão, né, para entregar dia 11/9. E aí seriam essas as atividades e o que vocês precisam levantar a respeito da organização, da função organização dentro da sua empresa, tá? Eu vou voltar para cá, eu vou parar um pouquinho a apresentação, que eu vou tentar achar aqui a descrição dos cargos, tá? Porque eu acho que é importante mostrar para vocês aqui, relacionado então à descrição por mais que esteja lá, né, na videoaula, só para a gente também focar aqui e retomar, né? Aqui, vou voltar a apresentar. Tudo bem aí, pessoal?
Todos vivos? Então, no mudo, mudo. Então, quando eu estou apresentando, eu não consigo visualizar o chat, ou enfim, não consigo visualizar muita coisa aqui, tá? Então, é melhor que vocês falem, certo? Eu vou mostrar aqui, então, como que é normalmente a descrição de cargos, um modelinho aí, tá? Que a gente utiliza. Então, normalmente vai estar, que a gente utiliza, eu digo, porque eu trabalhei uns 13 anos no RH, então, por isso que eu digo que a gente utiliza, tá? Então, a gente tem normalmente essa ficha, como eu falei, né, da descrição dos cargos. Então, por exemplo, quando vocês vão fazer uma entrevista, né, tem o recrutador lá, ele vai fazer algumas perguntas para você. E como é que ele selecionou essas perguntas para ele fazer? Normalmente é porque ele pegou essa descrição de cargos e ele viu o que que essa pessoa precisa fazer, porque por mais que ele esteja no RH, ele tem essas descrições, essa ficha aqui, detalhada, ele não está lá olhando exatamente o que você faz por dia. Então, normalmente, quem preenche essas fichas aqui é o próprio gestor da especialidade, né, daquela caixinha lá, né, do departamento. Então, eu tenho o departamento lá, o gerente financeiro vai me especificar quais são os cargos que ele precisa e também as atribuições de cada uma das pessoas que estão alocadas lá, elas precisam. Então, normalmente, o que eu vou ter especificado aqui, normalmente é o que a gente tem no setor de RH para quando você vai fazer a entrevista. Então, você precisa saber que atribuições principais essa pessoa vai fazer, né? Que cargo que ela tem, que setor que ela vai estar alocada. Por exemplo, aqui eu tenho o cargo de gerente financeiro, ele vai estar onde? No departamento lá de planejamento estratégico. Aí esse CBO aqui em cima, ó, aqui. E o que que é esse CBO? É o Código Brasileiro de Ocupações. Então, para cada cargo, quando a gente envia documentos para o governo, vocês, por exemplo, tem um número do PIS, né? O número do CPF. Cada cargo tem um número. Normalmente não vai estar inscrito lá, não vai escrito nos documentos qual que é o cargo, né? Gerente financeiro. Esse cargo tem um número, né? E aí vai o número para os relatórios que são enviados diariamente ou mensalmente para o governo. Então, vai esse número. Então, esse número aqui que vai relacionado lá para o governo. Então, eu especifico o cargo, setor, departamento, né, o CBO, as empresas especificam. Isso ajuda muito, porque você sabe o que elas precisam às vezes, e também isso aqui precisa para encaminhar para fazer exame admissional, demissional, para fazer até os laudos ali de medicina e segurança do trabalho, preciso estar relacionado quais são os cargos, e aí eu relaciono como? Pelos números. E aí a gente tem o que? As atribuições principais, o que a pessoa vai fazer, né? Por exemplo, ela vai elaborar estratégias para investimentos rentáveis. Então, ou ela vai obter fundos necessários para concretizar a política da empresa. Ela vai prevenir riscos financeiros que eventualmente possam surgir. Então, o que ela está fazendo aqui? Basicamente, essas questões aqui de planejamento estratégico, né? Como a gente viu. Eu preciso ter dinheiro, né, para concretizar o que eu planejei, eu preciso implementar estratégias que me tragam dinheiro de volta, e eu preciso prevenir os riscos que podem surgir. Ok. Então, principalmente, ela vai fazer essas três coisas. Mas aí, tá, na tarefa em específico, o que ela vai fazer em cada tarefa para conseguir desenvolver o objetivo da organização, essas atribuições principais, ela precisa o quê? A tarefa, então, ela vai fazer o fluxo de caixa, né? Então, ela vai fazer a gestão do fluxo de caixa, então, ela vai ficar atualizando a planilha lá, ou, enfim, o sistema que tem, que é do fluxo de caixa, ou seja, quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai.
quanto de lucro a gente está tendo, e também controlando nossos estoques e quanto está pagando de imposto. E aí, outra tarefa que ela tem que fazer, eu preciso estar conversando com bancos e investidores, precisa estar fazendo planejamento tributário e orçamentário, ou seja, quanto que eu vou estar pagando de tributo por, pelas minhas atividades desenvolvidas. Então, ela está contabilizando os tributos. Vai estar fazendo o quê? Tarefa, ó, tem que estar em contato direto com a diretoria, então tem que conversar com a diretoria, e aí tem que fazer o quê? Realizar transações financeiras e autorizar pagamentos, então fica fazendo pagamentos, né? Que é uma das atribuições, e aí fornece as demonstrações financeiras e relatórios precisos. Então, vocês viram que as empresas têm lá os relatórios lá que apresentam, que muitos, vocês até colaram nos relatórios de vocês lá, aqueles relatóriozinhos lá, se a empresa teve lucros, a empresa teve prejuízo, qual era a receita líquida, qual era a receita bruta, qual era o faturamento. Então, o que ela vai ficar fazendo? Fazendo esses relatórios. Então, o gerente financeiro faz essa atividade, que passa para alguém essas informações, né? E aí eu vou relacionar lá o que precisa. Precisa ter formação acadêmica ou não, né? Nesse caso, precisa ter feito administração, economia ou contabilidade. Então, um dos três tem que fazer. Então, quando você vai fazer a seleção lá, você tem administração, você fez administração, fez um desses três cursos, aí você vai falar que não, né? Aí normalmente o selecionador vai. É importante que você tenha uma devolutiva, se você foi selecionado ou não, né? Normalmente eles não fazem isso, mas é importante. Uma das coisas que é errado na organização, isso é o feedback do candidato. Normalmente você não se enquadrou porque você não tem uma dessas atribuições ou formações aqui, por exemplo. Então, aí eles falam assim, você não se enquadrou num perfil. No perfil é o quê? O perfil é esse descrição de cargos aqui, alguma coisa que não encaixou, entendeu? Então, precisa, nesse caso, ter formação acadêmica, pós-graduação, precisa ter experiência profissional, aqui está pedindo 2 anos como gerente financeiro em uma empresa. Precisa ter habilidades comportamentais? Olha lá, ó. Vocês não fizeram isso como a primeira atividade do nosso semestre lá, ainda quando era presencial? Então, vocês já sabem quais são as suas habilidades comportamentais técnicas, né? Então, aí, ó, você já vai na entrevista, você pode chegar lá e falar quais são as suas habilidades, vocês já sabem, né? Por exemplo. Então, aqui relaciona algumas habilidades comportamentais que precisa ter, né? Por exemplo, liderança, saber se comunicar, saber analisar os fatos, ser autodisciplinado, né? Então, aqui até vocês já estão bem autodisciplinados, né? Ainda mais que agora a gente está estudando em casa, então precisa ter uma disciplina muito maior. Aí tem habilidades técnicas, ou seja, o que que você sabe tecnicamente, né? Então, inglês você tem, então você tem conhecimento específico relacionado a algum, alguma temática, né? Você sabe falar inglês, espanhol, você tem conhecimento aprofundado em leis, regulamentos necessários, que é o caso ali, né? E aí, olha só, nessa ficha aqui, a gente pode cadastrar outras questões. Pode ter uma restrição? Pode ter. Aqui, nesse caso, a restrição é ter um parentesco direto com algum membro da diretoria da empresa. Então, se você for parente de alguém, você não pode trabalhar nessa empresa. Então, muitas vezes, tem uma perguntinha lá no processo seletivo que pergunta: você conhece alguém aqui da empresa? Sim. Meu tio é diretor aqui. E xizinho para você, né? Infelizmente. Mas muitas vezes não tem essa restrição, mas muitas vezes você coloca essa restrição em relação a parentesco, porque existe pode ser que exista um conflito, por exemplo, vai que alguém não fez um trabalho certo, vai falar justamente para o parente da criatura
e aí dá outro conflito, né? Então, normalmente é por isso que coloco algumas restrições aqui, né? Então, aqui é um exemplo de descrição de cargos. Vocês possivelmente não encontrem assim. Quem está fazendo o in loco, talvez consiga ter alguma descrição de cargo assim, tá? Um relatório vai ser bem difícil de estar assim, né? Talvez encontre de alguma outra forma, tá? Dentro do relatório, mas não enriquecido como está aqui, tá? Mas a gente, dentro das organizações, o setor de RH, se é bem estruturado, tem uma descrição de cargos, tá? Então, aqui, ó, tem outra coisa, desenho da organização, ó, pensando no layout aqui, ó, já que a gente falou de layout antes. Então, por exemplo, ó, para mim fazer um produto, o produto um eu preciso da máquina um e a máquina 2 ela tem que estar estruturada assim. Então, o produto um não interfere nada no 2 e nem no 3. E como é que eles estão dispostos, né? Então, muitas vezes você consegue visualizar dessa forma. Então, por isso que eu digo que a videoaula é mais completa, né? Porque esses slides são na videoaula. E como vocês viram, o meu tá bem resumidão. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui até dos nossos bonequinhos, né? Fazendo as bolinhas ali, né? A gente tem a bolinha vermelha, a verde, a roxa, e cada um está alocado numa posição, né? Então, aqui a gente verifica que pode ser que cada um tem um tempo diferente para desenvolver as atividades, né? Cada um tem um tempo específico, porque ó, o vermelho tem menos bolinhas e o roxo e o verde também são diferentes. E aí eu estou alocado numa posição onde cada um tem cores diferentes para representar exatamente qual que é cada cargo, cada tarefa, né? Cada um tem movimentos específicos, cada um está fazendo um processo específico, está numa ergonomia diferente. Tem uma pessoa que, por exemplo, talvez o produto vermelho, a esteira é mais baixa, então especificamente essa pessoa precisa ter o quê? Até no cargos e tarefas, né? Eu posso colocar lá. Essa esteira é mais baixa, então ergonomicamente uma pessoa que tem 1,50 m, ela é mais recomendável para fazer essa atividade, porque ela vai estar na altura recomendada para desenvolver a atividade ali na esteira. Se não, se ela é mais alta ou se ela é mais baixa, se ela é mais baixa fica mais alta, você pode colocar um banquinho para ela subir. Agora, se ela é mais alta e a esteira é mais baixa, possivelmente essa pessoa tenha problema de coluna, né? Vai doer as costas dela no final do dia. Então, tem essas especificações, né? Que a gente pode fazer recomendações, vocês podem verificar se tem alguma especificação em relação a isso no, no trabalho de vocês, tá? Então, aqui, basicamente, eram essas as questões que eu gostaria de levantar a respeito de organização para vocês. E aí, obviamente, como eu já mencionei, né? A videoaula, ela tem uma carga mais enriquecida desses elementos que eu falei, né? Você vai conseguir visualizar mais, então, e a aula é bem mais longa, né, também. Então, eu explico mais específico e mostro, né, mais visual para que vocês consigam identificar isso. Então, praticamente, eu não uso os slides aqui igual para forçar vocês a assistirem a aula, tá? Então, e para vocês conseguirem desenvolver mais robustamente a atividade vendo as duas coisas, né? Por isso que a intenção é sempre usar essa aula para tirar dúvida. Por isso que é importante que vocês cheguem nessa aula da quarta com algum elemento para tirar dúvida, tá? Que aí eu acho que contribui mais com o aprendizado de vocês. Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida
a respeito do que eu expliquei, vai ter tempo até para assistir a videoaula aí né, porque agora eu alterei a data aí da entrega, né, para dia 11, então até semana que vem a gente consegue tirar dúvidas em relação a essa parte de organização, só que semana que vem eu já vou estar falando do outro elemento, que é a direção, tá? Alterei as datas, mas em relação a falar sobre cada um dos assuntos, eu ainda vou manter a mesma ordem. Então, é para tentar também dar uma acelerada aí, para vocês conseguirem desenvolvendo. Então, como vocês viram, as atividades da parte aí de direção, elas são bem menores do que vocês já fizeram no planejamento, né? Então, em vez de 16 itens que vocês fizeram, agora a gente tem muito menos itens. A intenção foi, né, forçar vocês no começo para que, à medida que na sequência, como até vocês já têm mais ANDPs aí, mais aulas, né? Então também auxilia vocês aí a equilibrarem, né? As atividades. Então a primeira foi mais pesadinha, as outras vão ser mais leves, menos quantidade de, de coisas a serem verificadas, né? Em cada um dos relatórios. Que o que mais traz nos relatórios é em relação ao planejamento. Então, o que vocês conseguirem melhorar daquela questão lá do planejamento, também, que eu listei lá nos comentários, também podem já ir alterando, né? Já vão ir alterando e podem seguir na mesma sequência. Então, do relatório, vocês podem fazer separado, me mandar só a parte de organização, então, sem a parte do planejamento lá, só a parte de organização com esses elementos aqui. E à medida que vocês vão corrigindo, né, vocês podem mandar o relatório inteiro, ou se quiserem mandar o relatório inteiro, eu não vou corrigir de novo o planejamento, eu vou corrigir de novo o planejamento só na versão final agora. Então, daí eu só vou corrigir a organização. Então, se vocês quiserem seguir o mesmo documento, né, fez lá no Word e vai postar o mesmo documento, porque você está seguindo a ordem. Eu só vou olhar a parte de organização. Não vou voltar no planejamento para olhar agora, tá? Assim, o que eu tenho a dizer é mais que, tipo, para também em relação à formatação, tá? Assim, os trabalhos que eu tô vendo, as pessoas que estão aqui, eles estão bem, até que estão bem, assim, muitos estão bem estruturados, assim, em relação a eu conseguir ler, sabe? Só que tem alguns que não aconteceu isso, então ficou um pouco difícil a minha leitura, assim, é como se eu tivesse pegado um documento só, assim, que eu faço uma ficha de leitura, você vai escrevendo assim para não tem título, não tem, sabe? Então, cuidar com essas questões, assim, né? Verificar lá, tem um, tem um modelo, né? Dentro do Moodle lá, que tem as normas, as recomendações para fazer relatório. Então, dá uma olhadinha, né? Para ir fazendo o relatório bonitinho. E aí chega lá no final, tá bonitinho, tá fácil de encontrar, tá fácil de qualquer pessoa ler, tá? Mas acho que é isso, pessoal, por hoje. Hoje nós, acho que todo mundo tá pensando que e se concentrando pro jogo do Palmeiras e do Inter, né? No caso, coitado do Inter, vai perder, eu acho. Eu espero, né, que o Palmeiras ganhe hoje. Então, daqui a pouquinho eu vou assistir o jogo. Vocês também vão assistir? Ah, hoje os caras do futebol não estão aqui. Alguém quer falar algo? Não? Tudo certo?
Então, beleza. Então, vou parar a gravação aqui.